Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Palma de Maiorca, em Espanha, lá que vive Fernando Cabasso. É natural de Lisboa, presidente da Associação Cultural e Recreativa Casa Portuguesa em Palma de Maiorca e fundou também a Câmara do Comércio Luso-Balear. Viva Fernando! Porquê Palma de Maiorca? Bem, foi o único destino que eu encontrei e encontrei trabalho. De resto, já era difícil encontrar trabalho no momento em que eu vim, porque nós estávamos ainda na Comunidade Europeia e, como sabe, era difícil podermos viajar tranquilamente de um sítio para o outro. Então, como encontrei trabalho em Palma de Maiorca, depois vim para Palma de Maiorca por um ano e aqui estou há 38 anos, Quando é que chegou a Palma de Maiorca? em 1989. Já lá vão muitos anos. Como é que foi a adaptação? Bom, ao princípio foi difícil, como eu disse, não estávamos ainda na Comunidade Europeia, eh, mas arranjei trabalho e para onde eu fui, o patrão arranjou-me a documentação, arranjou passado um ano e pico, ou dois anos, agora já não me lembro. Nós metemos os papéis para eu estar legal e só me responderam passado 2 anos, parece-me, ou 2 ou 3. Disse que já não era necessário fazermos a documentação, dado que tínhamos entrado na Comunidade Europeia e era permitido aos residentes da Europa poderem transitar livremente e trabalhar. E foi assim que depois me legalizei. Legalizou. Mas em termos, os espanhóis são um bocadinho parecidos com os portugueses. Foi fácil. Aqui em Maiorca é um bocadinho pior, porque são mais fechados, falam mallorquino, falam castelhano, então nos povos é mais difícil, mas eu não tive problema nenhum enquanto estava ilegal e depois de estar legal ainda melhor. Eu sempre dei bem com toda a gente. Sente-se integrado. Sim, aqui não temos problemas de integração, porque nós fazemos vários eventos ao longo do ano e participa muitos espanhóis, não é? Islenhos, mallorquinos, nos nossos convívios. Aliás, temos sócios também que são mallorquinos, naturais aqui de Maiorca, e temos assim uma boa relação. Não temos diferenças nenhumas. Uma nota só, você disse que eu era o presidente da Casa Portuguesa e da Câmara do Comércio, e desde o dia 6 de dezembro de 1925 sou presidente da Federação Mundial das Associações da Diáspora Portuguesa. Mais um papel nesta divulgação daquele que é o nosso Portugal. Isso é. Sim, senhora. Ainda é só em relação ao seu percurso, hum, Palma de Maiorca não foi o primeiro país onde tentou emigrar. Não, eu estive em França inicialmente, no tempo da Guerra Colonial, fui para a França, clandestino, como era habitual, e estive lá 5 anos, primeiro em Paris e depois vim para a zona de Marselha e fui trabalhar para Cadarache, ali acima de Aix-en-Provence. E ali tive até 1968, dia 23 de dezembro de 68, quando quis vir passar o Natal com a família, com a minha mãe, que eles têm, fui preso pela PIDE. E ali estive, já não passei nem o Natal, nem o Ano Novo com a família, mas vim no dia, na primeira semana, na primeira semana, não, na segunda semana de janeiro, mandaram-me embora, porque eu sempre disse que queria voltar para Portugal, e quando tinha ido clandestino, não havia outra forma de viajar, mas eu vinha cumprir a tropa. Eles lá aceitaram isso que eu disse, e me libertaram para eu ir para casa, mas obrigaram-me a apresentar-me no Regimento de Infantaria número 3, em Beja, no dia 21 de janeiro de 1969. Tive Quando acompanhamento por isso. Diga, diga. quando hoje para a imigração e para quem sai do país para emigrar e se lembra
do que do seu percurso hoje é mais fácil sair de Portugal? Claro que sim, não há nem há comparação possível sequer, porque antes nós tínhamos que os que podiam tinham os passadores, eu não tinha passador porque não tinha dinheiro, e vinha salto, e tivemos sorte, eu e outro amigo, porque na altura fugimos todos lá da nossa rua, a rapaziada nova fugiu toda. Juntaram-se em grupinhos, eu vim com um amigo que era o Esmeraldo, por cima era gago, ainda por cima, e lá conseguimos chegar a Espanha, e de Espanha passámos para a França, e tivemos sempre sorte nesse percurso, mas naquela altura disparava-se balas de sal, cartuchos de sal para ferir as pessoas, que era o pior que podia haver, o sal. Agora não há nada disso, agora pegam o comboio ou o avião e aterram onde quiserem, E a pelo menos na comunicação e pelo a menos na comunicação comunidade europeia. Diga, e a diga. comunica a comunicação com Portugal também é muito mais fácil, as distâncias hoje são mais curtas. Sim, felizmente sim. Temos o avião, mas agora está mais difícil com o problema do Estreito de Hormuz, está mais difícil, porque o carburante está muito caro e os preços subiram muito. Está aí há 40 anos ou há quase 40 anos. Que comunidade portuguesa é que existe aí em Palma de Maiorca? Existem cerca de 4.800 eh, portugueses e, vamos dizer, Lusodescendentes. luso-descendentes nascidos na Venezuela, no Brasil, no, no Uruguai, É uma comunidade grande. sim, E nascidos em Angola, que também temos muitos, em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, todos eles com nacionalidade portuguesa, porque os outros não contam, não é? claro. E como é que esta comunidade vive? Tem restaurantes portugueses? Têm Nós tivemos aqui, mas temos um, se não me engano, que ainda funciona, que é de um madeirense, mas normalmente os restaurantes portugueses deixam de funcionar porque põem os preços, pensam que isto aqui é Meca, e põem os preços muito altos, então os portugueses deixam de ir, não é? Porque conhecem os preços em Portugal e aqui é uma grande diferença. E depois eh, a tendência é fechar, não imediatamente, mas há poucos, num ano ou 2 anos. e sente saudades de comida portuguesa? Ou vai Claro fazendo que em casa? eu tenho sempre bacalhau em casa e caldo verde para fazer, tenho sempre, e vinho português. É fácil encontrar esses produtos aí em Palma de Maiorca? Não, por isso criámos a Câmara do Comércio, que é uma tentativa que nós fizemos, para trazer os produtos portugueses para Palma de Maiorca. Simplesmente nós temos um grande problema, que é o transporte marítimo. Portanto, os caminhões só podem vir de barco e o barco custava, agora não sei, mais ou menos com um caminhão de 25 toneladas, 2.000 e pico euros o transporte, mais o gasóleo que vem de Portugal até aqui, isso encarece muito. Na nossa proposta que fizemos, na altura, era que o Estado português comparticipasse nas despesas para trazerem os produtos para Palma de Maiorca. Como sabe também, os problemas em Portugal são grandes e as decisões demoram mais tempo, passam por diversos níveis e até hoje estamos à espera de trazer a resposta. De qualquer Quando é que maneira, temos um projeto que é para 2027, que é trazer alguns empresários portugueses, pelo menos de produtos fazem parte da nossa, como é que se diz, mercado da saudade? artesania popular, trazer aqui alguns para abrir um pouco o leque, a ver se conseguimos trazer mais gente, porque temos aqui o apoio do Palmativa, que é uma instituição de pertence ao governo, de hoje e à Câmara, para ver se conseguimos trazer as coisas que nós gostamos, que é o bacalhau, o nosso vinho, o vinho verde, não é? E tudo o resto que há, as conservas que nós temos, que não têm comparação possível aqui com os espanhóis, nomeadamente o bom petisco. Isto não é reclamar a marca, mas é bom. Mas é E bom. pronto, e os chouriços, os fumeiros, para fazer os pedidos à portuguesa, quer dizer, tudo isso gostávamos de trazer para Palma, porque era.
para já era um incentivo para os portugueses terem aqui eh, os produtos básicos da nossa gastronomia e, por outro lado, a divulgação junto dos locais aqui de Palma que poderiam também, e podem, e querem, também comprar alguns dos artigos. Bacalhau eles gostam muito. Quando a gente faz uma festa que tem bacalhau, e aos sardinhas, não é? No São João temos as sardinhas. São João não, são Santo António. De Temos guarda. as sardinhas e eles lançam-se às sardinhas. E as nossas sardinhas são boas, não têm comparação com estas daqui. Fernando, eu de vez em quando vou perdendo na imagem. Vou-lhe só pedir. Já Está está. perfeito. Está. Esta Câmara do Comércio Luso-Balear foi criada quando? Foi criada há 2 anos, mais ou menos. Eu posso lhe dizer a data exata se for buscar a documentação, mas Para, foi há deve 2 estar na. anos. Ok. E é também, o presidente, então, desta Associação Cultural e Recreativa Casa Portuguesa em Palma de Maiorca. Que associação é esta? Quando é que foi criada? Qual é o objetivo? 2013. Foi criada no dia 24 de abril de 2013. Não foi de propósito, porque foi a data da escritura, a data da autorização do governo foi a 24. Não, isto nasceu com base em quatro pessoas, entre eles eu, eh, que tínhamos saudade daquilo que era nosso, das nossas comidas, dos nossos encontros para jogar à sueca e para beber uma imperial, dos nossos petiscos. E foi assim que nasceu a Casa Portuguesa, foi com isso. Foi com essa ideia de fazermos isso e fizemos. E assim temos andado. Não é? Primeiro era feitas as coisas feitas ad hoc. Nós pensávamos hoje, fazíamos amanhã. De maneira que agora as coisas mudaram e agora programamos a nossa atividade até outubro para o ano seguinte. Ou seja, toda a programação que nós temos para 2026 já está, já está feita desde o ano passado, desde outubro. E estas atividades passam por promover aquilo que é a cultura portuguesa? Claro que sim. Portanto, nós nas nossas festas, temos agora uma no dia 25 deste mês, de abril, que é o nosso aniversário. Só temos comida portuguesa, bacalhau, temos o bacalhau, temos o frango no churrasco, não é feito à nossa maneira, porque o frango no churrasco só nós é que sabemos fazer, porque aqui os maiores não sabem. Queimam o frango todo e temos saladas diversas e o vinho E português, claro. e que outras datas é que assinalam? O 10 de junho, e depois temos a festa da castanha, que é um agosto. Temos temos a festa de fim de verão, que assinalamos também sempre em outubro, na primeira semana de outubro fazemos a festa do fim do verão, fazemos isso e a festa de Natal. Sobretudo com a comunidade portuguesa? Ou há, digamos, muitos curiosos, de Palma de Maiorca para conhecerem um bocadinho mais sobre o que é Portugal e a sua cultura? À exceção da festa de Natal, sim, em todos temos sempre participantes que não são portugueses. Aliás, como disse inicialmente, nós temos sócios que são naturais ou residentes em Palma de Maiorca, mas que não são portugueses. Sempre temos assistentes e quando fazemos o 10 de junho então muito mais. Porque trazemos música de Portugal ou da Inglaterra, que também há muitos portugueses, e temos lá uma cantora que é amiga e que vem sempre a brilhantar as nossas festas, que é a Lucia Macedo. Não sei se conhece. Não, mas vou pesquisar. Falava-me desta comunidade. Que papel é que esta comunidade portuguesa tem aí em Palma de Maiorca? E em Bom, relação a outras comunidades? não há grande diferença, porque nós também sou além de estar metido num grupo de trabalho do governo aqui de Baleares, que é relativamente à imigração, temos uma associação que eh, agrega 36 associações, todas elas distintas, não é? Marroquins, africanas, europeias também,
e sul-americanas principalmente. De maneira que, como nós participamos, quer dizer, criamos um vínculo entre todas as associações e entre o pessoal que está presente, que já é difícil de desligar-se. Então, todos nós nos damos bem. Eu apoio as outras associações e as outras associações apoiam-nos a nós. Por isso, quando fazemos a festa no Dia de Portugal, temos sempre alguns cantores que são naturais de outros países e grupos de dança que não são também portugueses. São, por Claro. exemplo, do Peru ou da Bolívia. Temos aqui dois da Bolívia. Do Peru temos um. Temos também de Uruguai. Enfim, há vários grupos que nos apoiam. Nós vamos à festa deles e eles vêm às nossas festas. Só que quando nós vamos à festa deles, não levamos nenhum cantor, porque somos nós a pagar e isso eu não posso. Mas em termos de comunidade, tem sentido que a Palma de Maiorca tem sido, procurada por portugueses para aí se fixarem? Sim, há muitos que se fixam, porque há muitos que vêm para trabalhar, por exemplo, uma temporada, são contratados em Portugal para vir uma temporada, e quando chegam aqui, quando acaba o contrato com essa empresa, ficam a trabalhar para outros. E então cria-se uma raiz, trazem a família, trazem os filhos, e aí já chapéu. Quando chegam os filhos, aí acabou-se a história. Porque os filhos chegam aqui a Palma, criam amigos, criam noivas, e depois já não querem ir para Portugal, só vão de férias se forem, se forem. Esse é o grande problema. Mantém-se esta ligação a Portugal ou acha que tem-se vindo a perder esta ligação ao país e à sua cultura, também pela dinâmica de viver, no sítio onde se vive? Não se perde, ou pelo menos a grande maioria não perdem esse vínculo que pertence a Portugal. Não, não, não existe isso. Há um ou outro que sim, quer ser espanhol, não é? Tem essa mania. Felizmente não existe aqui um presidente americano aqui, porque mesmo com documentos ou sem documentos eram deportados, de maneira que há que, E há que, como há é que é que, viver numa ilha? como que é? Como é que é viver numa ilha? É uma prisão. Estou farto de dizer isso. Viver numa ilha é uma prisão. Nós só podemos sair da ilha ou de barco ou de avião. Não há outra saída. E então temos que estar sujeitos aos preços, a cada momento do transporte, e cada vez é mais caro. Mas é que se tivéssemos uma ligação, eu estou farto de dizer, por exemplo, se estivesse em Madrid, todos os fins de semana estava em Portugal. Hum, Aqui já é mais difícil. Não é? aí já é mais di Cada vez que vou são 1000 e tal quilómetros que passo de carro. Não é? E Porque eu, o que é que o fascinou para estar tantos anos a viver em Palma de Maiorca? está relacionado com aquilo que eu ainda há bocado disse. Eu quando vim para aqui para estarmos um ano, não é? E resulta que o meu patrão mandou-me ir buscar o meu filho, mais novo, a Portugal, e eu fui buscá-lo e acabou-se a minha liberdade. Porque ele depois começou a estudar, foi para a escola, arranjou amigos, e quando eu disse vamos a Portugal, ele disse não, eu não vou. E assim começou. Ele ficava e nós ficávamos. Eu ia uma semana, mais ou menos, a Portugal buscar mantimentos, como dizem. Às vezes trazia batatas, grelos, e nabiças, e penca, chouriço, eu sei, vinha com o carro cheio, à português. E assim ficámos um ano, dois, três, e o tempo foi passando, 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 e aqui estou, não é? E nessa resistência do seu filho, ele hoje considera-se português ou considera-se mais espanhol? Não, ele tem o bilhete de identidade português e considera-se português. Só que os amigos dele são todos espanhóis. E pronto. Mas a Portugal não vai. Não, porque as férias dele são passadas lá com os amigos, ou vai à Alemanha, ou vai à Suécia, ou vai à Suíça. A Suíça não, à Suécia. Estão espalhados assim e pronto, ele vai visitá-los. Vai visitá-los. Fernando, para si, como é que definiria Portugalidade? Hombre, isso a Portugalidade pertence, a nossa pertence ao país que nos viu nascer,
à nossa terra, aos nossos amigos, e àqueles que juraram Madeira em Portugal, juraram defender Portugal, esses nunca esquecem o que é ser português. Né? Eu sempre digo, há pessoas que me dizem a mim, eu vou pedir a nacionalidade espanhola, e digo, para quê vais pedir a nacionalidade espanhola? Não tens vantagem nenhuma, bilhete de identidade, quando eles a fizerem, diz lá, nascido em, diz o nome da terra e diz Portugal. Não tens vantagem nenhuma. É que não existe vantagem. A única vantagem que têm é se as permanências consulares não se realizarem a tempo e horas. Há muitos portugueses que não têm documentação, ficam sem documentação, e sem documentação não podem fazer nada. Claro. É o documento, por exemplo, aqueles que trabalham, quando recebem a ordenada, recebem por banco, se não têm o cartão da identidade em dia, não recebem o ordenado. Ou pelo menos o banco não liberta o dinheiro. E esse é um grave problema. E como esse há outros, não é? Se a polícia os apanha sem documentação, em Portugal eram retidos durante 24 ou 48 horas até verificarem a situação da nacionalidade ou da identificação da pessoa. E aqui retém a documentação Exato. e impossibilitam-os de fazer qualquer coisa, nomeadamente viajar, ir a qualquer lado, não podem. Essa é a minha grande labuta aqui com o secretário de Estado das Comunidades. É um desafio grande. É um desafio grande para a comunidade. Sim, esse é um dos problemas grandes. Por exemplo, este mês já estava programado para o dia 15, não, para a segunda semana de abril, a permanência consular, e até hoje, estamos a 10 ou 11, ainda não sei se vai fazer a permanência ou não. E há pessoas que têm o bilhete de identidade caducado e não o podem renovar sem a permanência consular, ou o consulado vir a Palma. Porque nem podem ir daqui a Barcelona para renovar, porque não têm documentação para embarcar. Mas Palma de Maiorca não tem nenhuma representação, então. Não, não tem representação consular, não. Já teve em 1900, até 1971 ou 72. Tínhamos um cônsul honorário, mas em 71 ou 72 encerraram o consulado honorário e até agora nada. Temos o cônsul de Barcelona, mas também não fazem milagres. Não havendo pessoal, não pode haver permanências. E não havendo permanências, não há documentação. Se não há documentação, as pessoas não podem sair. Isto é um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Sim, eles não vêm, a pessoa quer fazer a documentação, não pode. Estar fora mudou a forma como olha para Portugal? Eh, a única diferença que eu encontro é que quando eu vivia em Portugal, era olhado como mais um, não é? Mais um residente, na altura. Agora não, quando vou a Portugal sou imigrante. E as pessoas indicam, olha, este está ali, está na árvore das patacas. Mas esquecem-se que para ter patacas há que trabalhar, não é? E aqui trabalha-se mais do que em Portugal. E juntar o dinheiro é difícil, porque as coisas estão caras em todo o lado e numa ilha é pior, por causa dos custos dos barcos. Porque os caminhões para virem trazer aqui a comida vêm no barco. Claro. Isso, uma garrafa de água custa 1 euro e pico. E Palma de Maiorca também é uma ilha um pouco mais turística. Sim, só vive do turismo. Porque se não houver turismo, as pessoas não vivem, não Claro. trabalham. Oh, desculpa, eu vou fumar. E acompanha a atualidade portuguesa? Como? Se acompanha a atualidade portuguesa? Claro que acompanha a atividade portuguesa. Nós, através da FAD, todos os dias recebemos comunicações ou nos avisam de factos que acontecem ou que vão realizar-se em Portugal e nós publicamos nas nossas páginas da Rádio Diáspora. Sim, mas com a minha idade já é difícil. Em relação a Palma de Maiorca e a Portugal, há alguma medida que seja e que exista aí em Palma de Maiorca que gostaria de ver aplicada e que poderia ser uma boa solução para Portugal? Eh, há algumas, que podia ser uma boa solução para Portugal. Era bom, porque isso ajudaria muito a imigração. Que era, para já, o Estado português com participar nos transportes das mercadorias de Portugal para aqui, para Palma. Isso representaria,
assim, grosso modo, uma maior exportação de produtos portugueses para o estrangeiro. Segundo, temos o grande problema que existe, que é a participação cívica dos portugueses que vivem fora das nossas fronteiras nos atos de votação. Não é que a Comissão Nacional de Eleições providenciasse para que nos sítios onde não existem eh, consulados, existem sim associações, associações credenciadas junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da DGCPA, da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, podiam pôr uma urna e um funcionário consular para verificar a legalidade dessa votação. Outra coisa é, foi, foi publicado ontem, uma nova norma do ensino do português no estrangeiro. Ainda não sei, não li ainda o documento, mas aquilo que nós reclamamos é que o ensino de português fosse mais abrangente para aquelas comunidades, por exemplo, como a nossa, que é uma ilha, tivéssemos um professor de português para os lusodescendentes, espanhóis, portugueses nascidos em Espanha, e para as outras comunidades também o ensino do português para aqueles que o querem aprender. Isso seria uma boa forma também da divulgação da língua e cultura portuguesa. Mas temos que esperar. Mas estava-lhe a perguntar no sentido de alguma coisa que, existe em Palma de Maiorca, uma medida, uma política que pudesse ser aplicada em Portugal e que pudesse ser uma boa solução? Não, como sabe, aqui Palma de Mallorca está a ser governada pela direita, pela direita radical, a direita dura. Então, o ano passado, nós tivemos um 10 de junho muito fraco, porque aqui o ajuntamento decidiu meter-nos num, num deserto de cimento. E por termos começado às 10 horas da manhã com as festas, só começámos às 6 da tarde porque estavam 40 e não sei quantos de sol, ao sol dava 40 e não sei quantos graus. E então eu fiz um protesto ao Edil, como é que se chama? Ao presidente. Ao vereador da área, fiz um protesto e disse que para a próxima não faço nada em Palma, a não ser que nos atribuam um lugar cêntrico em Palma para podermos realizar a nossa festa. E que eu veja primeiro se é adequado ou não. De maneira que ainda estou à resposta deles, mas apresentei um grande protesto e agora estão zacados comigo e eu com eles. Já me falou um bocadinho da questão das votações, mas sendo imigrante e há tantos anos em Palma de Maiorca, acha que está afastado daquilo que são as decisões do país ou acha que tem voz naquele que é o seu país de origem? Não, eu tenho voz, porque eu protesto. Eu, quando vou a Portugal, e só vou quando tenho reuniões com quem falo, dizem-me que sim, senhora, que vamos ver e não sei o quê. Eu uma vez disse a um político que era secretário de Estado, acredito nas pessoas, mas não acredito nos políticos, porque eles hoje dizem uma coisa, agora dizem uma coisa e daqui a 5 minutos dizem que não, eu entendi mal. Isto é uma forma disfarçada de chamar mentiroso às pessoas, não é? De maneira que eu nos políticos acredito pouco, a não ser que se concretize aquilo que dizem. Até lá estou na expectativa. Por isso é que nós criámos a FAD, porque os problemas que as associações no mundo têm são diversas e aprendem-se sempre com dois fatores principais: é a língua e a participação cívica dos portugueses que vivem no estrangeiro na vida portuguesa. E essa começa pelas eleições, não é? Porque nem todos podem votar, há uma grande discrepância entre as populações, a maneira de votar e a possibilidade de votar, porque, por exemplo, nós aqui para ir votar temos que ir a Barcelona e um operário que trabalha não vai gastar 200 ou 300 euros para ir a Barcelona votar. Nenhum, Claro. porque 300 euros pesa muito no orçamento familiar e não vão, e eu entendo isso. Por isso, já falei com o cônsul
a possibilidade de, em próximas eleições, haver uma urna de voto aqui em Palma de Maiorca. Mas isso depende da Comissão Nacional de Eleições. Não Claro. depende da cônsul, nem dos cônsules, nem do embaixador. E esta é a situação. Fernando, uma última pergunta. Diga, Depois diga. dos anos todos em Palma de Maiorca, pensa regressar, definitivamente a Portugal? Bom, eh, é um bocadinho difícil. Eu vou 2, 3 vezes por ano, ali quando tenho reuniões vou assim a correr e venho a correr. Primeiro, é um bocado difícil, nós estamos em casa em Portugal e infelizmente a minha esposa está doente. Está acamada há 3 anos. Portanto, nós temos um primeiro piso e ela subir não pode subir. Portanto, está excluída já a possibilidade de nós podermos ir para Portugal viver. Por outro lado, a atenção médica aqui é melhor que em Portugal, não é? Os medicamentos são gratuitos, não pagamos os medicamentos. A atenção médica, pelo menos tem uma atenção eh, melhor, está sempre atendida. E eu regressar sem os meus filhos para Portugal não vou. E sem a minha mulher, claro. Isso é condição sine qua non. E, portanto, voltar já não volto. Embora goste muito de ir visitar os meus amigos, quando vou a Lisboa, vou visitá-los, vou conversar, estou lá um dia com eles. Já somos todos da terceira idade, como deve calcular, do tempo da carochinha, mas viver para lá é difícil. É difícil. Embora a minha preferência fosse viver em Portugal, porque não há nada que me tire da ideia que eu deixe de ir a Portugal. Nada. E por isso faço um sacrifício grande quando tenho que ir. eh, vou às reuniões que tenho que ir e depois tiro sempre um dia para estar com os meus amigos. Almoço com uns e depois vou para Setúbal, lá para a Costa da Caparica, desculpe. Ou jantar com outros. E assim passa o dia, e no outro dia de manhã às 5 da manhã levanto para apanhar o barco para vir para Palma. Eu disse há pouco que era a última pergunta, mas vou refazer. Esta será de facto a última pergunta. O que é que sente mais saudades de Portugal? O que é que eu sinto? Mais De tanta, saudades? de tanta coisa, não? Do meu bairro, do Bar da Graça, de vir às marchas, de ir à Alfama comer a minha sardinhada, não é? Os bailarios que há em Palma, pelo menos na minha altura, de ir comer os caracóis, que aqui não há, não há o mercado de Algés, ou se eu vou contar tudo, a gente não para, a gente não acaba hoje a entrevista, tem que continuar para amanhã. De maneira que há tanta coisa, comer a bife na Portugália, ou na Trindade, enfim, tanta coisa, sei lá, agora tanta. Ficam Só, aqui só, só quem ama Lisboa, quem ama a minha cidade, é que às vezes está aqui gente que diz, eu conheço Lisboa. Tu conheces Lisboa, o que é que conheces Lisboa? Conhece isto, os Jerónimos, não sei o quê. Até eu vivi lá já 21 anos seguidos, não conheço Lisboa completa, e agora está mudada. Como é que vais tu conhecer num dia Lisboa? Impossível. Estiveste lá, passaste e já andaste. Não conheces Lisboa. Tem pouca gente que conhece Lisboa, os lisboetas próprios. Há muitos que conhecem porque andam sempre a andar, mas Lisboa está muito mudada, já não é como eu a conheci, já mudou muito, mas eu continuo a querer Lisboa como se fosse o primeiro dia. é um amor que fica para o resto da vida. Exatamente. É a primeira coisa que a gente vê, e eu que passeava muito em Lisboa, e quando vou, passeio sempre, vou a pé, devagarinho, lá vou eu, quando fico na Graça ou na Almirante Reis, vou até ao Rossio, subo a Avenida da Liberdade, um bocado, não é? E, enfim, é o desporto dos velhos. Andar um pouco a pé para ver, conhecer as novas coisas, porque algumas já acabaram. E estamos assim. E sentir o que é estar em casa. Fernando Cabasso, obrigada por esta viagem por Palma de Maiorca. O Diáspora, o Diáspora regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo destino.